meu nome é Betina Roxo, sou analista de ações da XP Investimentos e nessa aula eu vou falar sobre como essa crise do coronavírus impacta as empresas, quais são os setores mais e menos afetados e como investir em ações nesse momento. Como material suporte, eu vou usar o nosso site conteúdos.xpi.com.br para a gente passar por todos esses pontos. Em conteúdos.xpi.com.br tem uma aba lá em cima que chama Coronavírus. Então é só clicar nela, tem uma série de conteúdos sobre esse tema para te ajudarem a investir melhor. Inclusive, nessa aba, tem um relatório que chama Os Impactos do Coronavírus para as Empresas. É nele que a gente vai começar. Olhando para os mercados nesses últimos dias, deu para perceber que todos os mercados, não só no Brasil como no mundo, estão muito voláteis. E a gente viu quedas bruscas das ações. Aqui no Brasil, não foi diferente. Toda essa incerteza quanto ao coronavírus e qual o impacto que será para a economia é um dos fatores que tem tirado o sono dos investidores. Como o Fernando Ferreira mencionou anteriormente, o medo de uma recessão e o tamanho desse impacto para a economia é um dos principais fatores que tem causado essa queda das ações no mundo inteiro. No Brasil, a gente está vendo cada vez mais novas restrições, cancelamentos de eventos e tudo isso faz com que a atividade no país diminua. Então, consequentemente, as empresas vendem mais, algumas mais, outras menos afetadas, mas as vendas diminuem. A gente está falando de redução de PIB, então tudo isso que impacta nos lucros das empresas. E as ações nada mais são que o reflexo do resultado das empresas olhando para frente. Então, no longo prazo, a movimentação da ação reflete o quanto a empresa está gerando de resultado. Então, se a empresa é uma empresa boa, que tem bons resultados, gera lucro, tem geração de caixa para frente, essa ação no longo prazo tende a subir. Voltando para os impactos do coronavírus para as empresas aqui do Brasil. Então, tem esse primeiro impacto de fechamento, restrição de atividade, circulação de pessoas, que impacta consequentemente as vendas das empresas e também pode impactar a oferta de produtos, então atrapalhando a produção das empresas. Mas antes disso, antes de entrar nos impactos operacionais de cada um dos setores, tem um impacto que é muito relevante, que é no mercado de crédito. Como o Ferreira também mencionou, um dos grandes medos do mercado hoje, com toda essa crise, que é a primeira crise nesse sentido que começou de saúde e está atrapalhando a economia, pode atrapalhar o mercado de crédito, é justamente a capacidade das empresas de gerarem caixa e conseguirem pagar os seus custos e suas dívidas. Nesse cenário de bastante incerteza, de atividade econômica muito enfraquecida, o mercado de crédito também fica mais difícil. Então, tem muitas empresas que têm dívidas a serem pagas nesses 2 próximos anos, 2020 e 2021, que acabam elevando as preocupações dos investidores. E por isso é uma métrica muito importante de ser analisada nesse momento. Dado que a empresa potencialmente vai vender menos, ela vai ter menos dinheiro no caixa para pagar suas obrigações. Então, já falando de um primeiro impacto, junto com uma métrica que é muito importante ser observada nesse momento, é o endividamento das empresas. Uma métrica muito utilizada para fazer esse tipo de análise é a dívida líquida sobre o EBITDA. O que é isso? Nada mais é que a dívida que a empresa tem, menos o caixa dela, sobre a capacidade dela de gerar caixa. Justamente para a gente ver quanto que é essa relação entre dívida que ela ainda tem para pagar e o que ela gera de caixa. Mas um ponto positivo, o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi justamente que as empresas reduziram muito essa métrica que é a alavancagem dela, ou seja, esse endividamento, que é a dívida líquida sobre EBITDA. Por quê? Porque elas geraram mais caixa nos últimos anos e também porque com juros mais baixos, elas conseguiram ter despesas com a dívida menores, o que ajudou também muito nessa métrica de endividamento e também para as margens das empresas. Então, o que a gente observa atualmente? As empresas estão melhores do que anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, também é importante olhar uma segunda métrica, que é a capacidade dessa empresa de pagar as dívidas no curto prazo. É muito importante fazer a conta de quanto ela tem de caixa hoje, para ver se ela consegue usar esse caixa para pagar as dívidas de 2020, 2021, principalmente. Nesse relatório que vocês estão acompanhando durante essa aula, tem ali o ponto 2, que é a liquidez corrente. E mostra justamente caso a caso das empresas, quando a gente faz essa conta, gera uma preocupação porque, simplesmente pela matemática, o caixa dela não é suficiente para pagar a dívida de 2020 e 2021. Mas um ponto muito importante, olhando para esse número,
também temos que olhar outras variáveis, como a geração de caixa dessa empresa e até a capacidade de flexibilizar esse pagamento das dívidas. Claro que num momento de economia bastante depreciada, né, com toda essa incerteza, acaba sendo um pouco mais difícil fazer esse alongamento das dívidas, né, ter essa flexibilização dos pagamentos. Mas para cada setor acontece de um jeito, então é muito importante ter isso em atenção. No relatório tem os destaques por setor e empresas, dessas empresas que mostraram que o caixa, matematicamente falando, não conseguiria pagar as dívidas de 2020 e 2021. Mas, no geral, nós não vemos grande preocupação na maioria dos casos. Então, tem ali caso a caso para quem quiser olhar mais no detalhe. Mas já para dar um exemplo, a BRF tem um índice de alavancagem, que foi o primeiro ponto que a gente falou nessa parte de endividamento, de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é um nível super saudável. Mas quando a gente olha a liquidez corrente, ou seja, quanto que ela tem de caixa para pagar as dívidas de 2020 e 2021, o caixa em si não é suficiente. Mas não é uma preocupação. Por quê? Porque a empresa tem capacidade de gerar caixa nesse cenário ainda, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar de impactos operacionais, e também ela tem uma linha de crédito disponível de 1,5 bi de reais que ela pode usar caso necessário. Então, por isso que é muito importante olhar caso a caso para tirar uma conclusão, e esse relatório ajuda muito nisso. O terceiro ponto sobre essa análise de dívida ainda são as dívidas em dólares, ou seja, é muito importante analisar como que é a exposição de cada empresa em relação ao dólar, porque a gente está vendo o dólar em alta, o que pode pressionar mais e menos as empresas. Um exemplo claro disso são as empresas aéreas. Por quê? Porque elas têm quase metade do custo delas em dólar. Ou seja, com o dólar em alto, esse custo fica pressionado, diminuindo o lucro das empresas. Então a margem dela fica muito pressionada. Mas, de novo, é um conjunto de vários fatores para a gente chegar na análise das empresas e nos fundamentos delas para frente. Então, por isso que é muito importante seguir todas essas variáveis para fazer uma boa análise. Com isso, encerramos o primeiro ponto a ser monitorado nesse momento de desaceleração econômica, que é o endividamento, que se torna muito importante nesse cenário. O segundo ponto são todas as medidas que os governos do mundo inteiro estão fazendo para estimularem as suas economias, antes da gente entrar no impacto operacional de cada empresa caso a caso. Então, olhando para os estímulos à economia, a gente está vendo nos últimos dias os governos fazendo pacotes de medidas para conter a desaceleração econômica e cortando juros. Com juros mais baixos, que é um dos pontos que a gente fala desde 2016, quando os juros começaram a cair mais fortemente, é que juros mais baixos estimulam as pessoas a consumirem, porque elas têm menos incentivo para poupar, e ajuda no resultado das empresas. Sem contar que as empresas têm um pagamento com a dívida, né, com a despesa da dívida menor, com esses juros, e também tem incentivo de investirem em projetos. Mas o que a gente está vendo agora? A gente está vendo essa redução dos juros, mas num momento que a demanda e o consumo está muito para baixo. Então, na verdade, claro que a gente tem que observar quanto que essas medidas dos governos vão contra-atacar tudo que está acontecendo para a desaceleração econômica, e isso ainda é muito difícil de ser quantificado, por isso tem que se manter sempre muito bem informado e entender caso a caso das empresas, mas no primeiro cenário, a gente pensa, é positivo essa queda de juros, principalmente para as empresas com endividamento mais alto e de capital intensivo, porque elas vão ter uma redução nas despesas com a dívida. Mas, por outro lado, o mercado de crédito pode ser impactado com toda essa tensão econômica que a gente está vivendo. Então, para emitir novas dívidas pode ser mais difícil e até mais custoso, mesmo com juros mais baixos, justamente por causa do risco. Ou seja, o risco dos investimentos aqui no Brasil, a gente viu que teve uma alta nas últimas semanas. E isso impacta diretamente na taxa de desconto das empresas para a gente chegar num valor delas. Ou seja, como um parâmetro, esse risco país em 2 semanas subiu 200 pontos base. Esse aumento de 200 pontos base diminui os nossos preços-alvo das empresas que a gente cobre em 20%. Ou seja, só disso já tem um impacto negativo significativo. Só para explicar um pouco melhor, quando a gente faz análise de empresas para chegar no valor de uma ação, como que funciona? Rapidamente e resumidamente.
a gente projeta os fluxos de caixa para frente da empresa, ou seja, quanto que ela vai gerar de resultado, quanto ela vai ter de venda, quanto ela vai ter de custo, quanto ela vai ter de despesas, para entender quanto que ela vai ter de lucro no final. Então, isso olhando para frente no longo prazo. E a gente traz a valor presente, todos esses fluxos de caixa, a uma taxa, e essa taxa é composta pelo risco do país também. Então, por isso, se essa taxa de desconto for maior, ou seja, o denominador dessa conta é maior, o preço da ação cai. Agora, o terceiro e último ponto que a gente menciona nesse relatório, que é o impacto operacional para as empresas, ou seja, como que as vendas vão ser impactadas nesse cenário de desaceleração econômica, ou seja, um consumo menor e potencialmente uma oferta de produtos menores, dado que algumas restrições podem atrapalhar a cadeia de distribuição dos produtos e impactar alguns setores. Nesse ponto, é muito importante entender caso a caso, desde os setores e até as empresas dentro dos setores. Lembrando também que as empresas da Bolsa são as empresas mais competitivas dos setores que elas atuam. Então, são empresas muito boas que estão na Bolsa e, no geral, elas têm uma capacidade de se adequarem ao ambiente e uma capacidade de caixa maior do que outras empresas da economia. Você deve estar se perguntando, então, tem que analisar cada empresa e o que ela faz para entender como ela tá e o que ela é capaz de fazer. É muita coisa. Sim, mas é isso que tem que fazer. Nesse relatório, a gente faz um resumo e tem uma parte detalhada de cada um dos setores mais para baixo do relatório, que depois vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Mas, no geral, como que funciona esse impacto? Num primeiro momento que o coronavírus estava mais centralizado na China e em outros países do mundo, as empresas mais atreladas a economias globais foram mais impactadas na bolsa. Porque, de fato, toda essa parada da economia global iria impactar essas empresas mais fortemente. Agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo essa disseminação em todos os lugares do mundo e no Brasil também. Então, tem outros setores que podem ser impactados, como o varejo. A gente já está vendo algumas medidas de fechamento de shoppings e de comércio. Então, tudo isso deve fazer com que as vendas das empresas diminuam. Um ponto positivo é que isso deve ser mais concentrado no curto prazo. Um exemplo é porque, a partir do momento que a gente começa a ver a normalização dos casos de coronavírus e as restrições diminuindo, essas empresas voltam a operar, voltam a vender. É um pouco do que está acontecendo na China. A China está agora se normalizando, então as vendas estão voltando, a atividade está voltando. Claro, não se sabe ao certo quando vai acontecer essa recuperação. Até num primeiro momento do coronavírus, os investidores acreditavam que essa recuperação seria em formato de V, ou seja, teria uma desaceleração muito acentuada, mas depois uma recuperação muito acentuada também. Agora, com toda a incerteza, e até porque é uma crise que a gente nunca tinha visto, porque é no sentido da saúde, né? A saúde que está impactando o mercado financeiro, então não se sabe ao certo qual vai ser a velocidade de recuperação. Por isso, é muito importante entender a capacidade das empresas de tomarem medidas nesse ambiente e também como que a empresa está passando por esse momento e a capacidade dela de se recuperar depois. Mas para dar um último exemplo de impacto, que são as proteínas, que num primeiro momento de coronavírus na China, foi uma das empresas que gerou muita preocupação dos investidores. Por quê? Porque os frigoríficos no Brasil, quando a gente olha, por exemplo, JBS, BRF, Marfrig, foram empresas que se beneficiaram muito com exportações em 2019 de carnes para a China, porque faltou o produto na China e isso aumentou a demanda, principalmente dos produtores aqui, que são os produtores mais relevantes do mundo. E isso ajudou muito as empresas. Só que a partir do momento que começou esse foco do coronavírus na China, os investidores se preocuparam, porque a China virou um país muito representativo. Apesar de, quando a gente olha a receita como um todo dessas empresas, dá mais ou menos 6% China. Então, na verdade, é pouco e elas são bem diversificadas no mundo. Mas sim, elevou a incerteza e como isso seria impactado. No fim, a gente viu que as autoridades na China, apesar de impactos nos portos, eles acabaram priorizando alimentos e medicamentos. Então, acabou ajudando bastante as indústrias de alimentos e de proteínas também. Então, no Brasil, o que a gente está vendo agora é que esse setor é um setor que tem um impacto baixo, dado que a demanda por alimentos deve continuar e as vendas dessas empresas são concentradas em supermercados, onde as pessoas devem continuar comprando. Claro que o setor de serviços deve ser mais impactado, justamente pelo fechamento e cancelamento de eventos. Mas é isso, pessoal. Não se assustem
com todas essas variáveis que devem ser observadas. Nesse relatório, em conteúdos.xpi.com.br, dá para ter uma clareza maior de todos os setores, mas resumindo, num primeiro momento, quando a gente estava vendo o coronavírus mais concentrado na China e em outros países do mundo, a preocupação foi maior para as empresas que são muito dependentes da economia global. Então, empresas de commodities, por exemplo, como minério, celulose ou as proteínas que exportam muito para a China. No fim, a gente viu que cada uma teve um tipo de impacto e, na verdade, para mineração e celulose, esse impacto é médio-baixo. O que a gente está vendo agora com a disseminação do vírus no Brasil? Que os setores mais expostos a serviços devem ter um impacto maior, dado que a gente está vendo fechamento de escolas, fechamento de restaurantes, bares, shoppings. Então, setores que têm menos exposição a serviços devem ter um impacto menor. Como proteínas, que têm as vendas mais concentradas em supermercados e alimento é um bem necessário. Como medicamentos, então as farmácias, que estão vendendo os produtos, claro, a gente tem que sempre lembrar da capacidade da empresa de ter estoque e disponibilizar os produtos nesse momento bastante conturbado. E até dentro do varejo, tem algumas empresas que são mais resilientes e têm exposição ao segmento online, por exemplo, que deve ser menos afetado do que o varejo físico. Tem duas empresas que a gente listou como resilientes nesse cenário todo, que é a Magazine Luiza e a Renner, porque além de tudo, elas têm uma operação muito sólida e de bastante qualidade. Pode ser sim que elas sejam impactadas no curto prazo, mas elas são empresas resilientes quando a gente olha no longo prazo e presta atenção em todas as variáveis que eu mencionei no começo da aula. Para lembrar das variáveis, nesse momento de desaceleração econômica e dificuldade das empresas de pagarem os seus custos e as suas dívidas, é muito importante olhar o endividamento delas. Então, olhar a alavancagem, que é uma métrica de endividamento, olhar a liquidez, que é a capacidade dela de pagar as suas dívidas do curto prazo, e olhar também as dívidas que ela tem em dólar. E os custos em dólar também, como que é essa exposição em dólar, porque a gente está vendo o dólar em alta. Além do endividamento, é importante observar quais são as medidas de estímulos dos governos. Então, como que essas medidas vão contra-atacar, contrabalancear a desaceleração econômica? E essa é uma pergunta que é bastante difícil ainda de ter uma clareza e quantificar de fato quanto vai ser isso, porque a gente está vendo cada dia novos estímulos e ainda a proliferação da doença. Então, o que acontece é que a disseminação da doença ainda mantém o cenário muito incerto. E, por último, o próprio impacto operacional de cada um dos setores e das empresas, ou seja, como cada uma das empresas dos setores reagem às vendas nesse momento. E que, de novo, serviços deve ser um setor mais impactado. Mas, por isso, é muito importante observar cada um dos setores e cada uma das empresas. Lembrando que o investimento em renda variável é um investimento de longo prazo, então é muito importante entender o fundamento da empresa, ou seja, se essa empresa vai continuar entregando resultado no longo prazo. E para isso é muito importante entender como que ela vai ter capacidade de passar por esse período turbulento agora nesses meses de bastante incerteza. Pessoal, então é isso. Eu sei que é bastante informação, mas não se esqueçam de acessar conteúdos.xpi.com.br, que tem muitos conteúdos lá para te ajudarem a entender mais sobre ações e outras classes de ativos também. E como resumo aqui para a gente fechar essa aula, o que a gente está vendo? Uma desaceleração econômica e uma incerteza muito grande de quando a gente vai ver essa recuperação e quanto de fato vai ser esse efeito para a economia. Os bancos centrais têm feito já medidas de estímulo, mas ainda a disseminação do coronavírus continua, o que continua impactando as empresas e o mercado também. Então é muito importante entender não só os impactos operacionais de cada um dos setores, ou seja, como que a venda de cada um vai ser impactada nesse cenário, como que vão ser os impactos para os custos também dessas empresas, e não só também como que essa empresa vai ser no longo prazo, mas é muito importante entender como essas empresas e esses setores vão passar por esse momento no curto prazo. E por isso que a análise de endividamento das empresas é muito importante nesse cenário de desaceleração econômica.
Olhando para nomes mais resilientes, o primeiro destaque é para o setor de elétricas e saneamento, porque é um setor que tem a receita regulada, ou seja, é reloginho, continua gerando, distribuindo energia e não depende da economia. Então é um setor bem defensivo para pensar em ter na carteira nesse momento. Além disso, tem alguns setores que, apesar de poderem ter impacto sim no curto prazo, tem empresas que se destacam, como uma Magazine Luiza, uma Lojas Renner, que têm operações sólidas e devem conseguir passar por esse momento de curto prazo com bons fundamentos no longo prazo. Fora isso, também tem o setor de proteínas. Como eu falei, os alimentos devem continuar com a demanda alta e essas empresas têm as vendas bem representativas em supermercados, então não é tanto em serviços como bares, restaurantes, que devem ter um impacto maior nesse curto prazo. E tem outros nomes também mais específicos que estão no nosso relatório. De novo, relatório que a gente usou aqui para suporte dessa aula, que está em conteúdos.xpay.com.br, na aba Coronavírus, tem lá um relatório que chama Os Impactos do Coronavírus para as Empresas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!